Gravando. Então, hoje a gente começa a unidade 5. Essa aula 7. A gente vai falar do teorema do ângulo externo e suas consequências. 5.1. Definição. Se ABC é um triângulo, os seus ângulos ABC, então vamos marcar, ó, esse camarada aqui, ó, é o ângulo B, ele está dizendo que esse aqui está errado, tá? Esse aqui é o ângulo A, esse aqui é o ângulo A, esse aqui tem que ser BC, né? Aqui tem que ser C. Esse é um errinho que tinha no livro aqui, eu já tinha até consertado aqui na minha folha. BCA é esse ângulo aqui. Esse aqui, tá? São chamados ângulos internos. Internos porque ele está dentro do triângulo, ou simplesmente ângulos do triângulo. Os suplementos desses ângulos são chamados ângulos externos do triângulo. Então, está dizendo que esse aqui, ó, por exemplo, é um ângulo externo. Esse camarada aqui é um ângulo externo. Tá? Logo, eu poderia ter outros ângulos aqui. Tá? Se eu prolongasse, por exemplo. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, de B, né, se eu prolongar aqui, eu tenho outro suplemento. E se eu prolongar aqui, eu tenho outro. Né? Na figura acima, o ângulo BAD, que é esse aqui, é um ângulo externo do triângulo ABC, adjacente ao ângulo interno, CAB. Então, esse aqui, ó. Adjacente quer dizer o quê? CAB. Então, é esse aqui. CAB. Adjacente porque está ao lado, né? Aí daí vem o teorema do ângulo externo. Todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacente. Não adjacente, ou seja, ele está falando desse cara aqui e desse aqui. Tá? Então ele está dizendo que todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacente. Então a prova disso, como é que ele vai provar isso para a gente? Seja ABC um triângulo. Na semi-reta CA é essa aqui, ó. Semi-reta CA, marca o ponto D. Então ele marcou aqui, ó. Ponto D. Tal que A esteja entre C e D. Então tá aqui. A está entre C e D. Ok. Como indicado na figura 5.2. Devemos provar, que faltou um R, provar que BAD é menor que B. Então aqui, ó. O ângulo A, na verdade, esse aqui é A, ele está dizendo, ele é menor que o ângulo B. Esse aqui. E que também BAD é maior que o ângulo C. Então, BAD ele tem que ser maior que o ângulo B e BAD tem que ser maior que o ângulo C. Certo? Aí ele diz assim, ó, na semi-reta CE é essa aqui, ó. Vou trocar a cor aqui. Essa aqui, ó. Eita! Fiquei um tempo sem mexer, piorou. Ele está dizendo aqui, vamos lá. Essa semi-reta aqui, ó. CE. Marque um ponto F. Então tá aqui. Ponto F.
Tá o que? CE é igual a EF. Então, o que ele está dizendo para mim? Que esse cara aqui é igual a esse aqui. Pediu para marcar construir, né, por construção, de forma que esse CE seja igual a EF. Trace AF. Então, ele traçou aqui AF. Compare os triângulos CEB. Então, vamos lá. CEB, esse triângulo aqui. Ó. Esse aqui. A forma se eu vou melhor. Esse. Esse aqui. Né? E esse aqui, ó. Ele está dizendo. Esses dois triângulos. Compara esse triângulo. Como BE igual a E, BE igual a E, esses dois aqui são iguais, já que E é o ponto médio de AB, CE é igual a EF. Então, isso aqui a gente já viu. Ó. CE é igual a EF, por construção. E o ângulo BEC, então esse ângulo aqui, ó, é igual ao AEF, igual a esse aqui. Sim, por quê? Por serem opostos pelos vértices. Segue-se que BEC igual a AF, esses dois triângulos são iguais. Consequentemente, B, o ângulo B, é igual a EAF. E está certo, né? Por construção, assim, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Se você pensar no teorema de Tales, então, se você traçar, não vou usar o conceito, não, mas a gente vê nitidamente, são alternos em termos, né? Então, olha só. Consequentemente, B igual a EAF. B igual a EAF. Está aí. Como a semi-reta AF divide o ângulo BAD, então EAF é menor que BAD. Logicamente, se divide, ele é menor. Portanto, B é menor que BAD. Né? Porque se esse é menor, eles são iguais, então esse também é menor. Certo? E aí depois ele fala que você pode, depois da mesma forma, provar o ângulo C, pela mesma construção. Só um minutinho aí, eu vou fazer um reporte aqui para a gente continuar. Até o 5.6. Eu tinha programado até o 5.9 com vocês hoje. Mas deu ruim aqui em tudo. Vamos lá. Proposição. A soma das medidas de quaisquer dos ângulos internos de um triângulo é menor que 180 graus. A soma das medidas de quaisquer dois ângulos, né?
Dois ângulos internos de um triângulo é menor que 180. A gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Mas ele está afirmando para a gente agora que se eu pegar dois ângulos, tem que ser menor que 180. Ok. Tá? Aí vamos à prova. Seja ABC um triângulo. Eu vou desenhar esse triângulo. Tem um triângulo aqui, né? Vamos botar esse triângulo aqui. Pronto. Então vamos lá. Eu tenho aqui A, B e C. Certo? Eu tenho aqui, vou chamar aqui de ângulo C, vou chamar aqui de ângulo A, e vou chamar aqui de ângulo B. Tá? Fala, Lorena. A soma das medidas de qualquer dois ângulos internos de um triângulo é menor que 180. Seja ABC um triângulo, vamos mostrar que B mais C é menor que 180. Então, está somando esse camarada com esse camarada aqui. Né? Menor que 180. Seja θ o ângulo externo. Então, vem aqui, esse camarada aqui, eu chamo de θ, o ângulo externo. Esse triângulo converte C. Pela proposição anterior, temos que θ é maior que B. Certo? A gente provou, né, que o ângulo externo é maior que os outros dois não adjacentes. Nós já provamos isso no anterior. Aí agora, o que eu vou fazer? Isso aqui está errado. Ó. Vou arriscar para não confundir a gente. Então, isso daqui a gente tem pelo teorema anterior, né? Pelo teorema anterior. Então, como A e C são suplementares, eu posso afirmar que θ mais C é igual a 180. Esses dois aqui, né? Esses dois aqui é 180. Certo? Então, se eu tenho aqui, ó, θ maior que B. Eu vou pegar o C que eu tenho aqui e vou somar C nos dois membros. Isso não altera, né? A minha desigualdade. Eu tenho θ mais o ângulo C menor que B mais C. O ângulo C. Eu sei que θ mais C é igual a 180. Então, eu vou botar aqui, ó. 180. Certo? Menor que B mais C. Então, arrumando isso aqui, eu estou demonstrando para vocês que B mais C, né, ele é menor que 180 graus. Menor que 180. Passando para cá, 5.4. Tudo bem aí, gente? Sim. Lorena está no carro, que eu vi. Não, eu estou gravando, Ronaldo. Estou gravando sim, tá? Então aqui, ó, o colorado que vem é todos os triângulos possuem pelo menos dois ângulos internos agudos. Então vamos provar isso aqui. Todos os triângulos possuem esse livro, cara, não tem uma revisão não. E editado, um excelente livro editado pela Sociedade Brasileira de Matemática, mas deram mole na revisão. Dois ângulos internos agudos. Pronto.
de fato, se um triângulo possuísse dois ângulos não agudos, sua soma seria maior que 180, o que não pode ocorrer de acordo com a proposição anterior. Então, aqui a gente já prova esse colorário dizendo que precisa ser, porque se não for, vai ultrapassar os 180 graus. Então, beleza, já consigo provar dessa forma. Posso ir para o próximo. Se duas retas distintas, M e N, são perpendiculares a uma terceira, então M e N não se interceptam. Então, olha só, se são perpendiculares, eu tenho um ângulo de 90. Certo? Então, se eu tenho um ângulo de 90, eu posso garantir que essa aqui não vai interceptar nessa, ou seja, elas são paralelas. Né? Se M e N se interceptam, forma-se um triângulo. Né? Se forem menores, ó, formariam um triângulo, mas não é um caso, é um absurdo. Pelo corolário anterior, não posso ter dois ângulos somando 180 graus, né, dentro do triângulo. Então, passa a ser uma impossibilidade também. Professor, o que é corolário? Corolários são proposições propostas em cima dos teoremas e da proposição. São demonstrações menorzinhas, entendeu, Lorena? Do que o axioma, o teorema e a proposição. Tá? Tá. Então vamos lá. O que mais depois disso? Tudo bem até aí? Sim. Vou puxar isso aqui. Vamos lá. 5.6, definição. Duas retas que não se interceptam são ditas paralelas. A proposição seguinte fornece um método de construção de retas perpendiculares. Como consequência da proposição acima, este método pode ser utilizado para a construção de retas paralelas. Então, a gente evoca aquilo que a gente falou aqui em cima, né? Ó, esse colorário aqui, 5.5. Certo? É isso que ele está puxando aqui. Se duas retas de x e m são perpendiculares a uma terceira, então M não se interceptam. Se elas não se interceptam, elas são o quê? Na verdade, está dizendo que são paralelas. Certo? E é isso que ele usa aqui. Ó. Paralelos. Então ele vai bater lá em cima. Em 5.5. Proposição. Por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta perpendicular à reta nada. Então vamos lá. Por um ponto fora de uma reta,
passa uma e somente uma reta perpendicular à reta dada. Então, a primeira prova que a gente vai é da existência. Então, nesse caso, a gente tem que provar a existência e a unicidade. Por um ponto fora de uma reta, passa somente uma reta perpendicular à reta dada. Como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho uma reta M aqui, né? Tem uma reta M. E há um ponto fora dessa reta. Até aqui, ó. Um ponto fora dessa reta. Tome sobre M dois pontos, B e C distintos. B e C. Então, marquei aqui. Ponto B e o ponto C. Trace AB. Então, ele traçou aqui, ó, AB. Se AB já é perpendicular a M, terminamos a construção. Por que ele fala isso? Porque eu poderia chegar, não traçar uma reta assim, mas o B, se estivesse aqui embaixo, eu traçaria aqui e já sairia uma reta perpendicular. Então, isso que ele diz. Se AB já é perpendicular a M, terminamos a construção. Pronto. Se isso acontecer, eu não tenho mais nada a falar. Mas, caso contrário, porque existem outras possibilidades, considere no semiplano que não contém A uma semirreta com vértice B. Então, aqui, ó, uma semirreta com vértice B. Formando com a semirreta BC um ângulo congruente a ABC. Né? Então, esse ângulo aqui que ele está falando. Esse ângulo aqui. Aí, continuando. Nesta semirreta, tome um ponto A'. A' está o quê? B, a' é igual a BA. Então, eu venho aqui, ó, faço uma reflexão de ponto aqui, a linha, como se fosse uma imagem daquele ponto lá, com a mesma distância, esse pedaço igual a esse, né? E construo aqui, esse aqui que eles chamam de B'. Então, o segmento A' é perpendicular a M. Então, eu garanto que esse segmento seja o quê? A' seja perpendicular. Garanto isso. Né? De fato, como BA é igual a BA', o triângulo AB' é isósceles. O que ele está dizendo? Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, que eu estou marcando os pontos, ele é isósceles, porque esse pedaço é igual a esse. Certo? Logo, esse ângulo é igual a esse. Como AB' é isósceles, como ABC e CB', então BC é bissetriz. Ele está dizendo que BC é bissetriz de quê? Desse ângulo maior aqui, ó. Isso também é lógico. Esses dois ângulos são iguais. Então, o segmento BC ele faz o papel da bissetriz. Segue-se, então, que BC é perpendicular a B. Então, eu garantir que esse cara fosse perpendicular a esse. Tá? A questão da existência. Então, existe a reta perpendicular. Agora, existe mais do que uma ou somente uma? Então, esse é o questionamento agora. Então, a gente vai provar agora a unicidade, que só existe uma. Só é possível ter uma reta paralela, que passa pelo ponto paralelo a uma reta. Se existissem, aí ele começa o argumento, se existissem duas retas distintas passando pelo ponto A, e sendo ambas perpendiculares à reta M, formar-se-ia um triângulo com dois ângulos.
retos, o que é um absurdo, de acordo com Colorado 5.4, é isso que a gente falou aqui. Então, o que ele está dizendo? Se eu tivesse aqui outra reta, ela teria que ser também cortando o ângulo reto, o que é um absurdo, que não dá, né? Aqui, ó, ele faz até figura 5.5 aqui, ó. Não é possível isso, ter dois ângulos retos. Então, uma reta tem que sobrepor a essa. Então, só existe uma, né? Então, ele diz que o ponto A' obtido a partir de A e M na construção acima, veja figura 5.4 é essa aqui, né? É chamado de reflexo do ponto A, relativamente à reta M. Então, é reflexo. Então, a linha é o reflexo, né? Aquilo que eu falei, como se fosse uma imagem, né? Do ponto A. O reflexo é caracterizado pelas seguintes condições. A linha é perpendicular a M e M corta a linha no seu ponto médio. Beleza. Depois aqui no livro, a gente tem aqui umas colocações de função dentro da reta que eu não vou falar sobre isso agora com vocês. Tá? Aí a gente começa aí um outro conceitozinho aqui. Vou pegar aqui. Vamos lá. Dado o ponto A e uma reta M, a perpendicular a M passando por A intercepta M em um ponto P chamado pé da perpendicular baixada no ponto A em relação a M. Se Q é qualquer outro ponto de M, o segmento AQ é dito ser oblíquo relativamente a M. Ok, tudo bem. Ele é oblíquo, ele não é perpendicular. Se eu tenho AP, ele está chamando essa aqui de perpendicular, ele está afirmando AP. Esse aqui é perpendicular. Agora ele diz que esse aqui é oblíquo. Tá? Na figura, QP é chamado projeção do segmento QA. Então ele está dizendo aqui para mim, ó, que esse camarada aqui, ele é projeção. Do segmento QA. QA é esse aqui, né? Projeção do segmento QA. Sobre a reta M. É uma consequência da proposição seguinte, que QA é maior que QP. QA é maior que QP. O que está dizendo então? A projeção é sempre menor, né, do que o segmento que dá origem à projeção. E que QA é maior que AP. Então também é maior do que esse camarada aqui. Tá? O número AP é chamado de distância do ponto A até M. AP, né? Dado um triângulo ABC, diremos que o lado BC opõe-se ao ângulo A, ou, de maneira equivalente, que o ângulo A é oposto a ABC.
Então, o ângulo A, ele dá aqui a figura 5,7. O ângulo A, ele é oposto a BC. Tá? Vamos voltar lá. Aí vem a proposição. Vamos lá. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então seus ângulos opostos não são iguais e o maior ângulo é oposto ao maior lado. Então, a proposição é a seguinte: se dois lados de um triângulo não são congruentes, ou seja, não são iguais, então seus ângulos opostos não são iguais e o maior ângulo é oposto ao maior lado. Pronto. A primeira parte da proposição é consequência imediata das proposições 4.5 e 4.6. Quais são elas? São elas, gente. Ó, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente lembra. Professora, desculpa. Ô, professor, você põe tudo isso em PDF, não põe? Põe. Ah, tá. Aqui, ó. O que ele diz aqui na 4.5? Um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Se um triângulo ABC tem-se dois ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles. Então ele está baseando em cima disso aí. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Então aqui, ó, 4.5. 4.6 a gente vê fala dos triângulos isósceles, né? Se eu tenho dois ângulos iguais, eles são isósceles. Aqui é o contrário dessa proposição. Ele se baseia nessa para dizer, se eles não são iguais, eles não são isósceles. Né? Para provar a segunda parte, considere um triângulo ABC em que BC ele é menor que AC. E vamos mostrar que CAB, esse cara aqui, CAB, ele é menor que CBA. Para isso, marque sobre a semirreta CA um ponto D. Então, ele marcou aqui um ponto D, tal que CD é igual a BC. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Isso que ele está dizendo. Certo? Como BC é menor que AC, ó, BC ele é menor que AC, então este ponto D pertence ao segmento AC. E, como consequência, a semirreta BD divide o ângulo CBA. Então, está cortando aqui. Portanto, tem-se que CBA é maior que CBD. Claro, se divide, né? Ele é menor. Menor que CBD. Então, aqui, ó, só para vocês terem ideia, esse ângulo aqui, ele é menor que o que está em verde, certo? Agora, observe que CBD
é igual a CDB, igual a esse aqui. Eles são isósceles, têm os dois lados iguais e eles são isósceles. E esse é maior que C. Esse daqui, CDB, é maior que CAB. É maior do que esse aqui. A igualdade acima é consequência que CBD ser um triângulo isósceles. E a desigualdade ocorre porque CDB é ângulo externo. Olha só, CDB é ângulo externo. Externo de quem? Do triângulo BDA. Esse aqui, ó. Portanto, CBA é maior que CAB. Então ele consegue demonstrar, né, utilizando lá as proposições 4.5 e 4.6 do triângulo isósceles. Vamos a 5.8. Que horas são? 18h44. Vai ficando mais pesado, né? As provas, as demonstrações. É natural, né? A última que eu tinha preparado, eu peguei essa unidade 5, gente, e dividi em duas partes, que eu achei que era grande, são em torno de 12 páginas, tá? A gente está vendo, até o 5.9, a gente está vendo as 6 primeiras páginas. Na aula que vem, a gente vê as outras 6. Tá? Proposição. Se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então ele está afirmando ali que não são congruentes, então os lados que se opõem a estes ângulos têm medidas distintas e o maior lado se opõe ao maior ângulo. O maior lado se opõe ao maior ângulo. Provavelmente aqui a primeira parte da proposição é uma consequência imediata das proposições 4.5 e 4.6, isso a gente já viu. Para provar a segunda parte, considere um triângulo ABC em que CAB é menor que CBA. Vamos aqui, CAB é o contrário desse, né? CAB é menor que CBA. E vamos mostrar que BC é menor que AC. Observe que existem três possibilidades. BC menor que AC, BC maior que AC e BC igual a AC. Se BC é maior que AC, então, pela proposição anterior, deveríamos ter CAB maior que CBA, como a gente já provou aqui em cima. Né? O que é contrário na nossa hipótese. Do mesmo modo, se ocorresse BC igual a AC, o triângulo seria isósceles. E CAB igual a CBA. Então, esses ângulos seriam iguais, não valeria. O que também está de acordo com a nossa hipótese. Logo deve ocorrer que a única que sobra de possibilidade é que BC é menor que AC. Então, está provando aqui que BC é menor que AC, como queríamos demonstrar. Né? Em alguns livros aparece assim, ó, quando termina, em vez de como queríamos demonstrar, CQB, tá? Conforme queríamos demonstrar. Tá, pessoal? Já são 10:07, vocês vão entrar na outra aula. Então, a gente foi até o 5.9, proposição, tá? Na aula que vem, a gente vai continuar aqui no Teorema 5.10, na página 43 do livro, tá? Ok?
E a gente vai até o final da unidade 5. Beleza, professor. Valeu, professor. Boa noite. Feliz dia do professor adiantado. Que isso, né? Senão já tá metendo o pé. Já chegou em casa, Ana? Acabei de chegar. Eu tô ligado, sei onde você tá. Eu vi que não estava em casa. Pessoal, perguntas? Eu marcava aqui Gente, perseguidora, hein? a aula, isso que importa. Hã? Marcava aqui assistindo a aula, isso que Isso que importa. importa. Guerreira, não perde uma. É isso aí. Viu? Ainda te dei feliz dia dos professores. Tá vendo? Pessoal, alguma pergunta? Não, beijo. Livro, tá tudo lá no livro. Tá? É bom, eu vou gerar o PDF da aula de hoje. Só para vocês verem que às vezes tem algum errinho de ortografia, alguma letra nos ângulos lá do livro que eu estou corrigindo, tá? À medida que eu estou explicando para vocês. Tá bom, João? Tá, bom? tudo bem. Quer fazer alguma pergunta, João? Não, tô aqui. No final desse capítulo, João, a gente vai falar do triângulo retângulo da hipotenusa. Ah, legal. Tá? Ok? Ok. João não fala Vai. nada, ok. João é O que tão... você quer de mim, menino? Não tenho perguntas. Não tem? Que bom. Não. Isso é bom sinal. Ou não. Não sei também, né? Eu imagino que não seja um bom sinal. É porque você sempre pergunta muito. Né? Você boiou um pouquinho na aula, João? Ou conseguiu acompanhar? Boiei um pouquinho, mas tá indo. Tá. Qualquer coisa me chama e me pergunta, tá? Pode deixar. Faz aquilo. Faz a revisão. Pega o livro. Revê. Tá? Valeu, pessoal. Boa aula aí para vocês, tá? Tchau, Valeu, gente. professor. Boa Até a noite. próxima. Bom feriado.